Bom dia para quem é de bom dia. Estamos ao vivo aqui na nossa primeira, na realidade, oficialmente segunda formação de professores deste ano. A primeira especificamente sobre a metodologia do Esse Rio é Meu. Meu nome é Sara Neri, já vou me apresentar melhor para vocês. A gente vai dar uns 5 minutinhos aqui de tolerância para o pessoal chegar. Enquanto isso, vamos nos preparando para esse momento. Já vamos postar a nossa lista de presença no chat. Vamos colocar também aqui na tela para vocês também já começarem assinando, para não esquecer. E daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos, a gente vai começar o nosso bate-papo sobre o projeto Esse Rio é Meu, sobre a metodologia, sobre especificamente a primeira etapa dessa metodologia, e conversar sobre o tema O que os rios ensinam, como que a gente pode aprender muitas coisas, muitas aprendizagens com os rios. Sejam muito bem-vindos, boas-vindas a todas as pessoas. Vamos chegando, preparando aí nosso espaço, e já a gente começa. Bom dia para quem está chegando, informando novamente que a gente está dando só mais uns minutinhos para o pessoal chegar. Enquanto isso, vamos nos preparando, bota uma aguinha aí perto, um cafezinho para quem gosta, assina a lista de presença, que já a gente vai botar o link, e daqui a um minutinho a gente começa. A gente está projetando aqui na tela o nosso QR Code do formulário de presença, quem preferir fazer dessa forma.
E também colocamos aqui no chat o link para esse formulário, ok? A gente pede que vocês assinem para registrar a presença e também a gente vai enviar um certificado para cada um. Nós já podemos começar, vamos aquecendo aqui os nossos tamborins. Nossa primeira CRE hoje aqui. Então, eu quero mais uma vez dar bom dia, boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando, que já chegaram. Agradecemos a presença de todo mundo. Essa é uma formação de professores do projeto Esse Rio é Meu, que é um projeto extracurricular da Prefeitura do Rio. E hoje eu vou falar melhor sobre ele. O meu nome é Sara Nery, eu estou na supervisão pedagógica do projeto. O tema da nossa formação, né, dessa primeira etapa, é o que os rios ensinam. A gente vai falar sobre a metodologia do projeto, que é uma metodologia sugerida para as escolas de como trabalhar esse tema, né? É um tema amplo que dá para trabalhar de forma interdisciplinar. Então, hoje a gente vai falar da primeira etapa dessa metodologia, que é o diagnóstico, e vamos iniciar essa jornada ao longo do ano, pensando essas diferentes formas de abordar esse assunto nas diferentes disciplinas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa segunda-feira de manhã, iniciando essa jornada com a primeira CRE. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para a nossa gestora, Bianca Saboia, gestora desse projeto do Planeta.com, que é a instituição que criou e coordena esse projeto na Prefeitura do Rio. Eu chamo aqui a Bianca, um ótimo dia, bem-vinda. Obrigada, Sara. Bom dia a todos. Eu estou aqui só para dar um oi mesmo e para passar o bastão para a Sara, que vai conduzir todas as formações. Primeiro, quero agradecer a presença de todos. A gente está fazendo esse primeiro encontro, né, com todas as escolas por CRE. A Sara vai estar conduzindo ao longo desse mês inteiro todas essas formações. Antes da Sara, hoje, a gente vai ter a representante da Águas do Rio, que vai falar um pouquinho também sobre o que eles esperam, né, desse novo ciclo de projeto do Esse Rio é Meu. Eu queria só mesmo dizer um oi, né, matar um pouco as saudades, e já estou passando a bola para a Marcela. Obrigada, gente. Valeu, Bianca. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Para mim é um motivo de muito orgulho, né, estar novamente com vocês. E aí, falando um pouquinho sobre a importância do projeto Águas do Rio, a gente acredita muito no poder transformador que essa iniciativa traz para os seus territórios por meio da educação, por meio dessas crianças, desses jovens, desses professores que são vocês, né? Então, a minha fala hoje também é breve, muito para dar as boas-vindas para que esse novo ciclo seja muito bacana, muito proveitoso. A gente está muito ansioso para ver aí o desenrolar do trabalho de vocês. Então, para a gente é fundamental que haja essa parceria, porque o Epidemeu, além de trazer toda essa questão, né, ligada à educação, da transformação por meio de causas e transformação do território, a gente entende que a capilaridade do projeto é muito importante, né? A gente está falando aí da maior rede municipal de escolas da América Latina. Então, é isso, muito obrigada e boa sorte aí para vocês, espero que vocês aproveitem muito essa formação. Muito obrigada, Marcela. Para quem não conhece ainda a Marcela, provavelmente vocês já conhecem, mas vale a pena dizer que ela é supervisora de responsabilidade social da Águas do Rio, que é a patrocinadora desse projeto, né, através do Planeta.com. Então, muito obrigada a participação da Bianca e da Marcela com essas falas de abertura para a gente iniciar os trabalhos agora, ok?
Aproveito para lembrar, né, que a gente tem esse chat aqui, recurso aqui do YouTube, para a gente poder dialogar. A gente acredita, obviamente, numa educação dialógica, né, e às vezes o formato online pode aparentemente restringir um pouco esse diálogo, mas a gente tem essas ferramentas que vocês podem e devem usar, que é o chat aqui do YouTube, né? Lembrando que o link do formulário de presença já está nele, já tem algumas pessoas aqui registrando também a sua presença aqui pelo chat. A gente lembra que o registro oficial de presença é pelo formulário, mas é sempre muito bom quando vocês dão um oizinho aqui pelo chat. Eu estou vendo aqui já a Luana e a Andréia, então ótimo dia para quem está chegando, muito obrigada. Fiquem sempre à vontade, tá? Para participar aqui pelo chat. Eu quero dialogar com vocês ao longo da conversa. E no final, nos 30 minutos finais, a gente pode ter um momento oficial de perguntas, mas as perguntas podem ser feitas ao longo da minha fala, tá bom? Nós vamos até meio-dia, até 11h30, no máximo, esse momento de fala, e depois a gente pode abrir para um debate maior. Mas, como eu falei, tá? A gente vai dialogando ao longo dessa minha fala. Eu também aproveito para dar um spoiler aqui de uma futura formação que a gente vai fazer. No final, eu lembro de novo que no dia 26 desse mês, no dia 26 de maio, a gente vai ter uma formação muito especial com o professor Silvio Meira, que é uma referência para a gente, né, para muitos pensadores. E a gente está pegando o gancho dessa série, né, que mexeu muito com pessoas no mundo todo, que é a série Adolescência, para pensar um pouco também sobre esse fenômeno que as mídias, né, a gente trabalha muito com mídia educação também, a gente teve uma formação anterior, não sei quem daqui já participou ou já assistiu também a gravação, com o professor Alexandre Sayad, que fez uma fala muito interessante sobre inteligência artificial. Então, ao longo do ano, a gente aqui do Esse Rio é Meu, a gente vai estar sempre oferecendo alguns temas quentes, né, temas importantes para a gente debater sobre mídia e educação, que também é uma área que a gente acredita ser transversal e fundamental para todas as disciplinas, e particularmente sobre o projeto, sobre os rios, né, e sobre como que isso se entrelaça com o BNCC, com o trabalho de vocês, tanto na educação infantil, no ensino fundamental e EJA, né? Então, muito obrigada por quem está dando bom dia aqui no chat, sejam muito bem-vindas, boas-vindas a todas as pessoas. Eu vou iniciar aqui a minha fala, eu sempre gosto muito de começar. Eu coloquei uma pequena apresentação minha aqui, porque, como a Bianca falou, muitos de vocês ainda não me conhecem, eu estou chegando no projeto esse ano, estou aqui na supervisão pedagógica. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho da minha formação, que diz um pouco do meu lugar de fala também, né? Eu sou doutora em Educação pelo PROPED da UERJ, mestre em Comunicação e Cultura pela ECO-UFRJ, estou cursando uma licenciatura maravilhosa em Educação do Campo pela UF, em Maricá, porque atualmente eu também moro em Saquarema, né? Essa foto que eu coloquei aqui é uma foto do lugar onde eu moro, que eu me mudei de Niterói. Eu nasci no Ceará, cresci em Niterói e há 5 anos eu moro na área rural de Saquarema. Hoje eu estou na cidade para ter uma conexão melhor, que a conexão lá da área rural onde eu moro é via satélite, é bem complicado para fazer uma live. Mas esse é um rio que passa, a foto que tem aqui, vou fazer essa descrição, né? Que eu estou agachada na beira de um riozinho bem pequeno, segurando 2 pedras. E esse é um rio que passa lá no terreno onde eu moro, na área rural, né? É legal, assim, a gente também resgatar essa nossa relação física, né, com os rios também, com as pedras, com as plantas. Então, só para vocês verem também um pouquinho dessa minha realidade. Já fui professora de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior, né? Atualmente eu não estou em sala de aula, estou fazendo essa supervisão pedagógica. Meu trabalho aqui muito além dessas formações, então aqui, né, acabei de falar que não estou em sala de aula, mas estou sim, agora numa sala de aula virtual, falando com vocês, fazendo formação de professores, né, hoje para a primeira CRE. Eu quero dizer que é uma honra para mim, é um privilégio para mim poder fazer isso com vocês, né, poder conversar com vocês,
que são os meus heróis e as minhas heroínas, né? Os professores. Eu, como professora, eu sei dos nossos desafios, eu sei das dificuldades, da desvalorização, da precarização, muitas vezes, e da nossa grande missão, da nossa responsabilidade desse trabalho que a gente faz e que vocês fazem na rede pública municipal do Rio de Janeiro. Assim, é um trabalho muito importante e que eu só tenho a agradecer pela oportunidade de poder dialogar com vocês e aprender com vocês. Eu espero que vocês possam compartilhar as experiências de sala de aula, né, do cotidiano da escola, do chão da escola, como a gente fala, né? Então, eu não quero me colocar aqui nesse lugar de alguém que está fora da escola, falando coisas que não fazem parte da realidade. Eu espero que a minha fala consiga dialogar com a realidade de vocês e que vocês possam contribuir com essas experiências do cotidiano, que são fundamentais para a gente fazer uma reflexão crítica e verdadeira sobre qualquer assunto, né? O meu e-mail também está aqui na tela, sara.neri@planeta.com.org.br. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Eu gosto muito de começar, enquanto eu estiver explicando, eu vou deixar rolando aqui sem som essa imagem desse rio, que eu gosto muito de começar com isso que eu aprendi como check-in, né? Uma metodologia de chegada e no final a gente faz um check-out. Eu sei que são palavras em inglês e às vezes eu fico querendo buscar palavras em português que definam melhor esse momento, né? Mas é um momento de chegada, é um momento de como a gente está chegando. Hoje é segunda de manhã. Não sei quem já se espreguiçou hoje, quem já respirou fundo hoje. Então, primeiro eu convido isso, né? Convido que a gente lembre que a gente tem um corpo. Você que não está aparecendo na tela, fica totalmente à vontade aí para você se espreguiçar. Esse momento da gente já começa a segunda-feira na correria, né? A gente às vezes não para nem para sentir como está o nosso corpo, sentir o que a gente está sentindo, né? Como que a gente está se sentindo hoje. Então, eu primeiro faço esse convite para vocês. A gente trabalha aqui com comunicação integral, né? Esses projetos extracurriculares, eles estão dentro de uma coordenadoria, inclusive com esse nome, né? De educação integral. Então, é importante a gente lembrar disso, né? O integral significa inteiro, né? Somos seres humanos inteiros, não somos só racionais, cérebro, pensamento, né? Nós somos corpo, nós somos emoções. Esses assuntos que a gente trata, qualquer assunto interfere nessas diferentes dimensões, né? Então, esse primeiro convite é para a gente dar uma espreguiçada, respirar fundo. E aí eu vou deixar um pouquinho essa imagem do rio com som, 2 minutinhos no máximo aqui, para a gente poder fazer esse momento de chegada, de presença, de aterrissar aqui nesse aqui agora. Eu sei que você que está online, você pode estar com 1000 coisas aí ao seu redor, 1000 abas abertas, mas é um convite de 2 minutinhos desse dia longo aí pela frente, para a gente parar um pouquinho, para a gente respirar fundo. Quando a gente respira fundo, o nosso cérebro já se altera, né? A neurociência está aí comprovando isso. Então, a respiração, ela é uma ferramenta poderosa que a gente tem em qualquer situação. Em qualquer situação que a gente estiver, se a gente souber controlar a nossa respiração, se a gente conseguir respirar fundo, ter calma, acalmar o nosso corpo, a nossa mente, isso é uma ferramenta poderosa, gratuita e acessível para todos, né? E como a pergunta de hoje é o que os rios ensinam, eu até coloquei aqui um como os rios ensinam, né? Eu acho que essa imagem desse rio aqui fluindo já ensina muitas coisas, se a gente tiver aberto e aberta para aprender, né? Então eu convido vocês para a gente fazer esses minutinhos aqui, observando esse rio, ouvindo o som do rio, sentindo o que a gente está sentindo, para a gente poder começar, tá bom? Vou colocar o som. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui.
Então, pessoal, queria saber de vocês o que vocês já começam a sentir a partir daqui, né? Para a gente começar com essa presença. A gente tem muitos conteúdos na nossa mente, né? Vou deixar o rio rolando enquanto isso. A gente tem muitos conteúdos, muita informação, mas esse momento de silenciar um pouco, né? De esvaziar um pouco. Eu gostaria de saber se alguém quiser compartilhar, né, aqui no chat, o que essa imagem do rio, o que esse som do rio, de alguma forma, já te ensina, o que faz você sentir, né, como que o seu corpo está se sentindo nesse momento. Parece besteira, né, tá, para algumas pessoas, talvez, pessoas muito racionais, muito práticas, mas isso é de uma praticidade também muito grande, a gente tomar consciência dessas muitas dimensões do ser humano, né? A gente trabalha com educação, a gente trabalha com seres humanos, nós somos seres humanos, né? Seres humanos são seres ultra complexos que atravessam 1000 dimensões, né? Dimensões físicas, emocionais, mentais. A gente está vivendo hoje uma epidemia global de depressão, de ansiedade. A gente sabe que muito disso tem a ver com essa nossa desconexão da natureza, disso que a gente chama de natureza, né? Da gente ter, ao longo dos séculos, né, se desconectado dessa fonte de vida, né? Nós somos essa fonte de vida, nós viemos dessa fonte de vida e somos parte dessa natureza, né? Então, acho muito importante a gente começar por aí, a gente começar até se esvaziando um pouco dos nossos conhecimentos, das nossas certezas, né? Para a gente poder sentir e perceber essas aprendizagens que estão também em todos os lugares, né? Estão na vida urbana, na vida rural, e esse rio ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar numa floresta urbana, ele pode estar numa floresta mais preservada, mais reservada. Então, se alguém quiser compartilhar o que esse rio ensina, já vai ser bom para a gente começar. E eu posso dizer algumas coisas assim que eu aprendo só de olhar para essa imagem desse rio, né? Uma coisa que me chama muita atenção, especialmente para nós, professoras e professores, né, é que a natureza em geral, e esse rio em particular, né, ensinam sem explicação, né, sem explicar nada. E a gente que é professora e professora, a gente tem mania de explicação, né? Tem até um livro com esse título, né? Eu acho que é da Adriana Falcão, Mania de Explicação. A gente tem mania de explicação, a gente quer explicar tudo, porque a gente é professor, professora, então a gente quer explicar os fenômenos, né? Porém, o que eu acho maravilhoso da natureza, né? E aí isso envolve esse rio, envolve uma formiga, né? As formigas ensinam tanto. Quando a gente vê as formigas trabalhando, quando a gente vê insetos trabalhando, tantos fenômenos da natureza, né? Quando a gente vê uma plantinha nascendo de dentro do asfalto, são tantos fenômenos, né? A chuva, o mar, são uma infinidade de fenômenos naturais, né? Que ensinam sem explicar nada. Então, esse é um ponto que já me chama a atenção e que eu acho que a gente deve aprender muito com isso, né? Os rios ensinam sem explicação. A natureza ensina sem explicação. Ela ensina mostrando, né? Sendo, acontecendo, né? Esse rio também, ele me mostra um fluxo, né? Eu vejo um fluxo infinito, né? Não imagino esse rio parando de fluir, né? Mas alguns rios que são menores, né? Esse rio ele é um pouco mais caudaloso, né? Que chama. Mas alguns rios pequenininhos eles podem parar, né? Eles podem no momento de seca eles podem secar e no momento de chuva eles podem voltar. Mas alguns rios são perenes, né? Eles permanecem e eles estão sempre fluindo, né? E eles nascem de uma nascente bem pequenininha, né? A gente tem um mestre quilombola, Nego Bispo, que fala lindamente sobre isso, né? Sobre a confluência, sobre as nascentes, sobre como que uma nascente nasce bem pequenininha
e ela vai se juntando com outras nascentes pequenininhas e elas vão se tornando esse rio, ou rios muito maiores, como os rios amazônicos, né? Que parecem verdadeiros mares, né? Parecem oceanos, aqueles rios da Amazônia, né? E eles todos nascem de uma nascente muito pequenininha. E isso é extraordinário também, né? Acho que é extraordinário a gente se espantar também com a natureza, né? E isso é um fenômeno filosófico também, né? Os filósofos são aqueles que se espantam, né? Que conseguem ter esse espanto com a natureza, né? Vou deixar o rio fluindo mais um pouquinho. Então, isso daí esse rio me traz essa aprendizagem também de fluxo, de transformação, né? Então, enquanto o rio está fluindo, tem essas pedras que estão paradas, né? Essas pedras também me ensinam muito, porque as pedras são muito antigas. Aliás, essa água é muito antiga. Eu estava vendo, eu adoro esses documentários sobre o universo e tal. Então, tudo que surgiu, tudo que existe no universo hoje, todos esses elementos, a água, né? Essas moléculas, a pedra, as plantas, todos esses elementos químicos que compõem tudo isso que a gente tem no universo, isso surgiu lá no Big Bang, né? Isso surgiu no início da criação do universo, esses elementos surgiram e são esses elementos que fazem tudo acontecer, né? Depois eu vou mostrar um videozinho que explica também sobre a água e como que a água, essa água que a gente bebe, a água que está dentro do nosso corpo, isso tudo surge no início do universo. Isso também eu acho extraordinário. Então, eu estou só trazendo aqui essa provocação inicial para a gente respirar fundo, perceber que a vida está fluindo, que a vida é maior do que as nossas preocupações, né? Uma tristeza que eu tenho muito grande é quando eu vejo as pessoas falando dos boletos, né? A gente vive falando dos boletos, não porque os boletos precisam ser pagos. E na realidade, a vida mesmo, né? Ela é muito maior do que a gente viver em função de pagar boletos, né? A gente precisa resgatar esse aspecto da vida que a natureza nos ensina o tempo todo, né? E esse aspecto da vida que está fazendo a gente ter epidemia de depressão, de ansiedade, de viver em torno de dinheiro, de pagar boletos, também está destruindo esses recursos naturais que são fundamentais para a nossa vida, para a vida não só da nossa espécie, mas de todas as espécies, de todos os seres vivos, né? A gente está num momento, eu vou destacar isso aqui também, né? Bem delicado, bem crítico, emergencial, em relação às mudanças climáticas, ao clima, ao meio ambiente, né? Então, a gente precisa falar disso. Isso não é um papo hippie, né? Um papo de pessoas que não estão conectadas, que as pessoas acreditam, né? As pessoas que estão ali correndo atrás dos boletos acreditam que não tem tempo para isso. Mas se a gente não tiver tempo para isso, a gente não vai ter mais nenhuma forma de vida da forma como a gente conhece, né? Então, isso é muito sério e eu convoco aqui esse grupo de educadores e educadoras para a gente refletir sobre isso com a seriedade que isso exige, né? E aí eu aproveito essa imagem, esse momento, também para te perguntar, né? Há quanto tempo você não toma um banho de rio? Você gostaria de ter um rio limpo perto da sua casa? Você gostaria de ter um rio limpo perto da sua escola? Você acredita que isso é possível? O que podemos fazer para isso acontecer? Porque a sensação que eu tenho é que a gente já meio que desistiu. A gente pensa assim, não, cara, o rio agora é um valão, o rio agora é um canal, o rio agora, como que a gente vai ter um rio limpo na cidade do Rio de Janeiro, né? Porém, isso é possível, sim, se a gente tiver um esforço coletivo, né, muito maior do que a nossa individualidade, é claro, né? É um esforço coletivo, por isso aqui a gente tem empresas, instituições, e a gente estimula isso no projeto, né? Que a gente convoque essas instituições e empresas que são responsáveis por esse tratamento também do rio, para que a gente, enquanto comunidade escolar, que a gente possa mobilizar, conscientizar, cobrar dessas instituições algumas ações que a gente pode ter de fato para efetivamente ter um rio limpo perto da nossa casa, sim, perto da nossa escola, sim. É possível que a gente faça isso se a gente tiver um esforço global, e no nosso caso aqui, municipal, nacional,
para a gente conseguir essa possibilidade, né? Muitas vezes a gente acha que tem essa frase, né, que a gente vê que é mais fácil acreditar no fim do mundo do que no fim desse sistema que colocou a gente nesse lugar, né, nessa situação que a gente está, que é uma situação crítica, né? Então, para colocar ainda as coisas em perspectiva, né, eu também trouxe essa imagem que eu amo, essa imagem do Hubble, que é um super telescópio, né, que a NASA tem. Se vocês pesquisarem no Google, Hubble, está escrito aqui na tela, né, Hubble. Hubble Ultra Deep Field, é o campo ultra profundo que o Hubble consegue captar, né? A gente consegue ver imagens fantásticas do universo, né? E aí eu trouxe essa imagem também, que é uma imagem desse campo ultra profundo do Hubble, e é uma imagem que aparentemente, né, parecem muitos pontos, é uma imagem com fundo preto, com muitos pontinhos iluminados. E esses pontinhos iluminados, a gente pode até achar que eles são estrelas, né, que são estrelas nascendo, estrelas morrendo, porém, esses pontinhos são galáxias. E essa imagem, ela mudou totalmente a minha vida. Parece aquele momento lá que Copérnico, Galileu Galilei, que eles estavam falando, olha, gente, a gente não é o centro do universo, a gente no planeta Terra, né? E essa imagem, para mim, ela tem esse impacto, né, de perceber que nós estamos num sistema solar, né? Esse sistema solar está dentro de uma galáxia, nossa Via Láctea, e do ponto de vista onde a gente está, a gente consegue enxergar o que a NASA hoje consegue contar como trilhões de galáxias. A gente consegue ver hoje, contar trilhões de galáxias no universo. Então, é bom a gente colocar essas coisas em perspectiva, né, para a gente voltar a essas perguntas fundamentais, né? O que é a vida? Onde estamos? Né? Para onde estamos indo? Porque parecem perguntas muito fáceis ou já respondidas, ou perguntas que a gente não tem que responder mais, mas são perguntas que a gente precisa fazer, justamente para a gente colocar novamente a nossa vida em perspectiva, né? Essa vida dos boletos, a gente precisa questionar essa vida e pensar, nossa, a gente está num universo infinito, em expansão, num planeta extraordinário que está no ponto exato perto de uma estrela, que é o nosso Sol, que é uma explosão de energia. E a gente está aqui no bafo dele, a gente está num ponto exato onde pode ter vida, porque os planetas que estão mais perto, que estão mais longe do Sol, eles não têm o que a gente tem aqui no planeta Terra. Né? O nosso planeta ele tem uma infinidade de espécies, de vidas, de plantas, de seres do fundo do mar, de seres que voam, de seres que se arrastam. É uma infinidade de seres, de vida, que a gente precisa resgatar um pouco esse espanto e essa noção, a gente pensar, nossa, olha só, a gente está aqui girando num espaço infinito em expansão, num planeta maravilhoso que uma vida inteira não dá tempo da gente vivenciar esse planeta, né? Então, eu faço isso também para a gente poder resgatar esse sentido da vida, né? E até perguntas muito que também parecem muito óbvias, né? O que é a água? Já que a gente está falando dos rios, né? O que é a água? A galera consegue, vocês que são professores de diversas disciplinas, né? Vocês conseguem responder essa pergunta assim fácil? H2O, né? São duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. É isso que é a água, né? Como que a gente pode explicar a água? E eu trouxe aqui 2 videozinhos bem pequenos, um da BBC News, que ela faz essa explicação, até o título que eles colocaram é divertido, né? Água, uma das coisas mais estranhas do universo. Justamente porque a água surge nesse universo infinito, que eu coloquei aqui uma imagem, a água surge lá no Big Bang, o hidrogênio surge lá no Big Bang, né? O oxigênio vai surgir depois, alguns bilhões de anos depois, eu não sei dizer exatamente, né? Mas, assim, há bilhões de anos, o que dizem que é mais ou menos, acho que 17 bilhões de anos que aconteceu esse Big Bang, e mais ou menos 5 bilhões de anos surge o nosso Sol e o nosso sistema solar. E aí, muitos bilhões de anos depois, surgem diferentes tipos de vida e cá estamos nós, né? E a gente fala muito do fim do mundo, né? Mas o mundo ele vai durar ainda uns bilhões de anos pela frente até o nosso Sol se apagar,
porque a perspectiva dos cientistas é que esse Sol, né, como todas as estrelas, eles nascem e morrem, né? Então, daqui a alguns bilhões de anos, o nosso Sol vai se apagar. E toda essa vida, essa luminosidade que a gente tem hoje não vai existir mais. Então, a gente está num momento maravilhoso do universo, né, especificamente do nosso sistema solar. E eu vou colocar aqui esse videozinho curto sobre a água, para a gente ter essa perspectiva extraordinária do que é esse elemento que a gente está bebendo, que a gente bebe, que a gente toma banho, que a gente tem dentro da gente, né? Essa é a mesma água que está desde o início do universo. E depois eu quero passar também um vídeo bem rápido, mostrando uma perspectiva indígena sobre o que é a água, né? Então, a gente também está num momento muito especial de resgatar conhecimentos, né, que a gente invisibilizou, que a gente realmente silenciou na história da nossa colonização, né? A gente hoje tem essa perspectiva decolonial, anticolonial, contracolonial, descolonial, são vários nomes para a gente pensar, na realidade, o quanto que, a partir de pouquíssimo tempo para cá, né, de 500 anos para cá, a gente invisibilizou e ocultou e criminalizou diversos tipos de pensamentos, né, que hoje são fundamentais para a gente resgatar essa perspectiva da vida e do que é realmente importante, né? E aí a gente percebe nas narrativas africanas, narrativas indígenas, como que esses conhecimentos do que hoje a gente considera uma ciência, né, já estava ali na ciência, no conhecimento indígena e africano, né? A gente aprendeu como se eles não tivessem conhecimento, não tivessem ciência, a gente aprendeu dessa perspectiva eurocêntrica, né? E hoje a gente está percebendo que, nossa, quanto tempo a gente desperdiçou não escutando essas narrativas, não escutando essa perspectiva, né? Então, felizmente, hoje a gente está num momento propício para a gente resgatar esses conhecimentos que são fundamentais para a nossa sobrevivência, né? E aí eu trago também essa referência desse grupo, que é o Selvagem, Ciclo de Estudos sobre a Vida. Alguns de vocês devem conhecer. São excelentes, produzem materiais maravilhosos. Eu recomendo, eu coloquei no final dessa apresentação o link do site, onde tem vários materiais, e o YouTube deles também é maravilhoso, tem várias aulas maravilhosas. Então, eu vou começar aqui, deixa eu só ver se está tudo bem aqui no chat, só para eu não atropelar aqui, deixa eu ver se está tudo bem aqui no chat. Ah, que ótimo, Laerte já conhece, esse vídeo é maravilhoso, a água como elemento é algo muito intrigante. Boa, Laerte, que bom que você conhece. Vou passar então, juro que é rapidinho, tá? Para a gente ter essas duas perspectivas sobre a água. Então, vamos lá. Vou começar pelo da BBC. Água. Não sei se você já notou, mas ela é provavelmente a coisa mais estranha do universo. Veja por quê. Cada molécula de água da Terra, dentro da gente ou de qualquer outro ser vivo, existe há bilhões de anos. Desde que chegou à Terra, a água tem transitado por rochas, pelo ar, animais e plantas, num ciclo sem fim. Cada molécula dela viveu uma jornada incrível até chegar a nós. Já houve um momento em que a água do nosso corpo esteve dentro de dinossauros, bactérias, oceanos, nuvens, icebergs e muito mais. Toda a água do planeta é alienígena, mesmo que pareça tão familiar a gente. Isso porque os oceanos surgiram centenas de milhões de anos depois que nosso planeta ganhou forma. A água chegou em asteroides e cometas do espaço, objetos das margens do nosso sistema solar. Eram como restos de vastas nuvens de poeira e rochas que não chegaram a formar planetas. Essa é a origem de toda a água que vemos na Terra. A água não segue as regras normais da química. Para começar, ela sequer deveria ser líquida no nosso planeta. Uma molécula de água é feita por dois átomos muito leves, hidrogênio e oxigênio. E nas temperaturas e pressões da superfície da Terra, as regras da química ditam que a água deveria ser um gás. E ao contrário de qualquer outro líquido, a água se expande quando congela. E assim, o gelo flutua na água. É claro que vemos isso todo dia, mas pense por um instante em como isso é esquisito. Ao longo do tempo, esse comportamento estranho ficou muito útil. Ao isolar a água por baixo, o gelo flutuante permitiu que formas complexas de vida sobrevivessem e evoluíssem no planeta durante as muitas eras do gelo que congelaram a superfície da Terra. Tem ainda mais coisas estranhas sobre a água.
Sabia que a água quente congela mais rápido que a gelada? Pois é, ninguém sabe por quê. Moléculas de água conseguem flutuar para cima, contra a força da gravidade. Isso porque elas adoram ficar juntas. E fazem isso tão bem que conseguem puxar umas às outras ao longo de canais minúsculos, como pequenas veias no seu corpo. É assim que nutrientes e oxigênio chegam a todos os cantos do seu cérebro. O mesmo processo, chamado ação capilar, permite que plantas puxem água debaixo do chão para nutrir suas folhas e galhos que crescem sob o sol. Nosso sistema solar está afogado em água. Houve um tempo em que a gente achou que só a Terra tinha tanta água, mas na verdade ela é a segunda molécula mais comum do universo. Agora sabemos que existe água na Lua, em Marte, em Plutão, tem H2O em quase todos os objetos do nosso sistema solar. E onde há água, pode haver vida. Então agora pegue um copo d'água e repare nessa substância sem cor, sem forma e sem gosto. Ela é, na verdade, algo incrível que quebra tantas regras da química que cientistas ainda têm dificuldade em entendê-la. Mas se esse comportamento rebelde não ocorresse, nenhum de nós existiria e nem o nosso mundo. Você só está assistindo a este vídeo porque a água é muito, muito estranha. Eu gosto desse vídeo, né? Que ele dá essa perspectiva do universo. Isso que ela fala de a água dos dinossauros podem estar dentro do nosso corpo agora, né? Toda essa relação, assim, isso é muito extraordinário. Eu vou passar... Então, isso é uma visão, né, que a gente tem da ciência ocidental, das informações que a gente tem hoje sobre essa molécula e onde ela está no universo, e é fabuloso, é fantástico, extraordinário. E eu vou passar também agora para essa perspectiva dos povos originários, dos povos indígenas, né? Desse ciclo de estudos que o Selvagem propõe. Então, aqui tem 2 indígenas, que é o Carlos Papá e o Saulo Quaraí, que vão falar um pouquinho sobre a água nesse ciclo, né? Vamos perceber as semelhanças e diferenças dessa perspectiva em relação à da ciência ocidental. Então, vou colocar aqui. Quando se fala o pilar líquido, né? Que a água é tão importante, onde tem um pilar de vida, o pilar de respiro. Toda essa vida acontece através da umidade e líquido, né? E o líquido é o sustento de todas as coisas para se viver. Então, por exemplo, tem um nome, por exemplo, formiga. A gente fala taú. Taú é uma formiga. Mas por que será que é taú, né? E no final tem o Y, de novo. E aí eu queria também colocar isso para que o Saulo me explicasse um pouco sobre taú, né? Por que taú? E aí tem outra palavra que fala assim, vocês falam meu corpo, nós falamos de xerete, né? E os mais velhos falam cheuarete. E aí, por que tem sempre água no meio, né? Então, eu queria trazer esse conceito para que ele explicasse que no mesmo tempo cheu tem água e o ar é o infinito. E aí, para terminar de novo o corpo. Então, eu queria que ele explicasse para a gente. Essa pergunta, ela fala do ciclo, simplificando assim nas palavras não indígenas. Ela é ciclo vital do nosso corpo. E a água também ela tem o seu ciclo, né? Ela tem o seu ciclo líquido,
sólido. Da água, a água é tão importante para a nossa vida que ela se transforma em tudo. Ela pode se transformar em pedra, ela pode ser tão importante para a nossa vida, você bebendo um copo de água. Mas você bebendo 2 copos de água já força o seu ser. Então, a água é tudo limite, né? A gente usa tudo limitado, a água. Daí onde tem essa palavra Y no final, sempre são findável, né? O que é findável? Taú, ela não vive... Taú não vai viver uns 100 anos, né? Nós, seres humanos, não vivemos eternamente. Por isso que ela fala assim, Cheiwararete. Cheiwararete, o que significa? Eu nasci, eu vivi, eu me procriei e voltarei a ser aquilo que eu fui um dia, que era uma terra banhada pela água. Né? Então, é dessa forma que funciona. Assim como corre o nosso rio na mata, ela tem as suas curvas, toda curva que o rio faz, a água corre, ela tem o seu significado, ela tem o seu mistério, tem o seu segredo. Né? Assim como nossa vida, a nossa vida, ela é uma formato de uma água corrente, né? Tem momento que você fica turva, raivosa, tem hora que você vai correndo mansinho, e assim é a nossa vida. Então, essa tradução de Taí para o nosso corpo é isso. Esse ciclo que a vida nos oferece é um momento que a gente recebe, uma bênção que a gente recebe do Nyanderu para a gente estar passeando sobre o solo. Nós somos apenas passageiros aqui na Terra. Um dia você vai se transformar em estrela, em água, em vento, em solo, em orvalho, aquilo que o seu próximo vai viver. Então você será o alimento do seu próximo. Então ela representa isso. É muito interessante, né? Se vocês quiserem comentar, puderem comentar no chat também, né? O que vocês acham dessa relação entre essas duas perspectivas sobre a água, né? Me chama muita atenção como que também, da perspectiva indígena, né? Tem essa perspectiva dos ciclos, né? De como a água se transforma. Tem outros vídeos do Selvagem que também eles estão sempre relacionando essa ciência ocidental com o pensamento, a ciência, o conhecimento indígena, né? E tem muitos momentos que a gente percebe essa relação assim das narrativas que explicam como que eles explicam esses fenômenos, né? E as explicações que a ciência ocidental também forneceu muitos séculos depois, né? Assim como a mitologia africana também, né? Pensando sobre o Big Bang, tem mitologias de como surgiu o universo, que são as coisas mais bonitas e mais impressionantes também para fazer essa relação com o que a ciência hoje tem de dados, de informações, né? Por isso que é muito legal quando a gente pensa a interdisciplinaridade, né? A gente pensar a inter-relação entre todos os saberes, e não uma hierarquização, né? Que existe um saber maior do que o outro, né? E sim poder fazer esse diálogo e essa inter-relação
entre esses diferentes saberes sobre, por exemplo, esse assunto que é o assunto da água, né? Então, a gente poder se espantar, eu convido para isso também, né? Da gente poder se lembrar da onde a gente está, que a gente está nesse universo infinito, que esse elemento que a gente olha que parece tão bobo, né? E parece tão... A gente se acostuma a ver um rio sujo, a gente se acostuma a ver tantas coisas que a gente se acostuma, né? Nessa nossa cultura, e a gente poder resgatar o que as crianças mesmo nos ensinam muitas vezes, né? Um espanto, perguntas, mas por quê? Por que isso é assim? Por que as coisas são assim? Né? O que é isso? E a gente poder aprender com as crianças também a responder essas perguntas a partir de um outro lugar, né? Não de um lugar onde a gente, como se a gente supostamente já soubesse todas as respostas, mas também a gente se abrir para fazer novas perguntas e buscar novas respostas, né? E investigar essa realidade que está ao nosso redor, né? Que é uma realidade fantástica. Opa, deixa eu passar aqui. Passei. Então, assim, a gente também está partindo de alguns princípios, né? De algumas constatações, alguns fatos, né? Eu gostaria de enunciá-los aqui para a gente também estar nessa mesma página, né? Se vocês discordam, por favor, também se manifestem. O primeiro deles é que a gente está vivendo um fenômeno que tem muitos nomes, eu trouxe aqui 3 nomes, né? Emergência climática, crise climática e mudanças climáticas, né? Dependendo da ênfase que você quiser dar, você pode usar a palavra mudanças, crise ou emergência, né? Eu acho que é importante a gente lidar com o fato de que é uma emergência, né? Eu botei em primeiro lugar para dar essa ênfase, né? É uma emergência. E a gente já está há muitas décadas, né, que os cientistas estão falando disso há muitas décadas, há pelo menos 40 anos, tem cientistas falando, olha, a gente pode chegar num ponto crítico, a gente precisa mudar a nossa maneira de produzir, de consumir, de lidar com nossos resíduos. Isso já está sendo falado há décadas, né? E muitas pessoas falando, os ecochatos, nossa, que gente chata, tá tudo bem, não tem nada acontecendo. Porém, hoje, eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que estão aqui presentes, e talvez todas as pessoas do planeta, estejam sentindo as mudanças climáticas, que o clima está mudando, né? Isso também, como a gente colocou o universo em perspectiva, obviamente que isso acontece há bilhões de anos, né? Nosso planeta já foi muito quente, depois ele esfriou, depois ele congelou, e aí ele voltou a esquentar. Então, essas mudanças climáticas, elas têm, obviamente, um ciclo natural, universal, nessa perspectiva. Porém, a gente também sabe da influência humana em pouquíssimos séculos, né? Principalmente a partir disso que a gente chama de industrialização, né? A partir da Revolução Industrial, a primeira, né? Já estamos, sei lá, na 4ª Revolução Industrial. Mas a partir desse momento, né? Como que as coisas começaram a mudar. Tanto que o segundo item que eu trago aqui é outra constatação, né? Já ultrapassamos alguns limites seguros de temperatura e estamos nos aproximando de um ponto de não retorno. Então, no mês passado, mês de abril de 2025, a gente teve essa divulgação, né, de que pela primeira vez a gente teria ultrapassado o 1,5 graus, que era um limite seguro colocado, né, a partir de uma época pré-industrial. Então, essa é a fala que vocês podem encontrar e pesquisar em muitas fontes, né? Nós ultrapassamos o limite de 1,5 graus da era pré-industrial, né? Então, antes dessa revolução, da primeira revolução industrial, quando a gente começou a entrar no mundo das máquinas, do vapor, e tudo que aconteceu depois disso, né? Uma aceleração do tempo de produção, do número de produtos e da necessidade de consumo que isso gerou, né? Antes dessa época, a gente tinha uma média de temperatura. E depois dessa época, a temperatura começou a subir, né? Os efeitos na camada de ozônio, desses gases, né? Uma notícia positiva que eu trouxe uma outra formação que eu fiz só com os articuladores das CREs, eu trouxe uma notícia que é fácil, eu acabei não trazendo para hoje, mas é fácil de vocês encontrarem, que o MIT, que é essa instituição muito conceituada, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tem essa sigla MIT, né? Essa instituição, eles divulgaram recentemente uma pesquisa mostrando que o famoso buraco na camada de ozônio, que a gente já
ouviu muito falar sobre isso, né? Esse buraco ele está diminuindo. E isso é uma ótima notícia. Não temos só notícias apocalípticas aqui, temos notícias boas. Porque vocês devem ter uma memória de que surgiu esse assunto, nossa, o buraco na camada de ozônio e alguns gases e alguns produtos que não devem ser usados. E aí houve, sim, um esforço global de eliminar certos gases e certos elementos que estavam piorando o buraco na camada de ozônio. E agora a gente tem um grande instituto de pesquisa demonstrando que, de fato, esse buraco está diminuindo. Ou seja, a nossa camada de ozônio está se regenerando. Então, é possível, e aí eu coloco o terceiro item aqui, né? Ainda podemos reverter a situação se, globalmente, governos e grandes empresas colocarem a vida na Terra como prioridade. Então, uma constatação é que, individualmente, nós, indivíduos, dificilmente a gente vai conseguir reverter essa situação, mesmo que a gente faça tudo o que a gente puder fazer. Mas isso não significa que a gente tem que abrir mão da nossa responsabilidade individual, tá? A gente precisa ter essa responsabilidade até para a gente poder estar com a consciência tranquila de que a crise climática está acontecendo e a gente está tentando reciclar o nosso lixo, evitar certas questões que são nocivas ao meio ambiente. A gente pode e deve fazer individualmente. Mas é claro que para essa situação ser revertida globalmente, o que a gente tem de informação hoje é que os 2% de milionários, bilionários do planeta, eles consomem mais de 50% dos recursos naturais globais, né? Então, é óbvio que são essas pessoas que precisam tomar uma atitude drástica para salvar o planeta. Infelizmente, não é isso que a gente está vendo, né? Existe uma minoria, talvez, de bilionários que estão fazendo alguma coisa, mas a grande maioria continua pensando em lucrar mais, em ganhar mais dinheiro. Aí eles estão construindo bunkers luxuosos, não sei se vocês já viram isso também, é uma bizarrice, né? Construindo bunkers com muito luxo para quando tiver um colapso global, eles poderem ter esse lugar para se proteger, com muito luxo, com não sei o quê. Tem alguns deles querendo ir para Marte, colonizar Marte, gastar muito dinheiro para colonizar Marte, que é um planeta que não tem nem 1/10 do que a gente tem aqui, né? Então, assim, nós podemos sim reverter essa situação, mas a gente precisa que essas pessoas, essa minoria de bilionários e os governos, porque são através dos governos que existem as regulamentações, legislações, proibições, enfim, punições, multas para quem descumprir essas prioridades, né? Então, o que é um consenso científico global hoje também é isso. A gente precisa ser mais ambicioso nessas metas, e aí a gente poderia sim ter um resultado. A gente ainda pode reverter essa situação, né? Mas a gente está se aproximando nesse ponto de não retorno, que se a gente ultrapassar esse ponto, realmente, talvez a gente não tenha mais como se regenerar. Então, essa é a nossa prioridade máxima como humanidade, né? E, enquanto educadores e educadoras, nós temos essa missão que o que a gente pode fazer é muito importante e tem um impacto social grande, sim, né? Que é promover em nós, em primeiro lugar, e nos estudantes com quem a gente atua, né? Uma mudança cultural, que ela vai do micro ao macro, né? Então, muitas vezes a gente pode pensar, nossa, mas o que eu posso fazer aqui na minha creche, na minha escola, nesse canalzinho que tem aqui perto? Isso daí não vai mudar a situação, né? Mas do micro, a gente pode sim afetar o macro, né? A nossa micropolítica, essas atitudes do nosso cotidiano ali dentro da escola, vocês sabem muito bem, né? A quantidade de pessoas que passam pelas salas de aula de vocês e o quanto que essa mudança cultural ela pode acontecer sim. Talvez a gente não veja ela ainda no nosso tempo de vida, mas as mudanças elas acontecem ao longo das gerações, né? Então, acredito que esse papel que a gente está fazendo, especialmente vocês, na rede pública, como falaram aqui mais cedo, né? Que é a maior rede pública municipal da América Latina, né? A gente tem um papel, sim, importante, né? Como educadores. Então, eu falo isso porque a gente precisa ter noção de que a gente está num momento crítico, mas a gente também ter esperança e ter energia para continuar agindo e fazendo e promovendo o que a gente tem que fazer, né? Então, esse projeto Esse Rio é Meu, a proposta é essa, né? A gente poder fazer isso.
E eu trago aqui um mapa da Primeira CRE, né? Alguns bairros da Primeira CRE, e os corpos hídricos, né? Que eu gosto desse nome, que também são corpos d'água, né? Os nossos corpos d'água da Primeira CRE. Temos alguns aqui, eu vou nomeá-los aqui em homenagem a eles, honrando esses corpos hídricos da Primeira CRE, que é o Canal de Benfica, Canal de Manguinhos, Canal do Eixo 300, Canal do Mangue. Tem alguns canais não nomeados, o que também gera uma oportunidade da gente refletir sobre isso, né? Tem um no Caju, um na Mangueira e um em Paquetá. Temos o Rio Bananal, que está no Rio Comprido, o Rio Carioca, o Rio Comprido, Rio Dom Carlos, Rio dos Cachorros, Rio Faria Timbó, Rio Joana, o remanescente do Rio Joana e o Rio Papacouve. Só de olhar para esses nomes, assim, né? E aí, se vocês souberem de outros que eu não nomeei aqui, por favor, me informe, porque a gente tem uma planilha com o nome das escolas, com qual é o corpo hídrico que está próximo dessa escola. E eu também vou apresentar aqui o nosso site, onde vocês têm o mapa, também o mapa das escolas, divididas por CREs, e os corpos hídricos de cada uma. Então, você pode ver nesse mapa, já vou mostrar ele, qual é o corpo hídrico que está mais próximo da sua escola, né? Então, é importante a gente, só de olhar, né, esses nomes, a gente pode ficar pensando mil coisas. De onde surgiu esse nome? O que sabem sobre isso? Por que isso virou um canal? Por que esse canal não tem nome? Quem foram essas pessoas, né? Por que é dos cachorros? Por que é carioca? Né? O nosso projeto, inclusive, começou com o Rio Carioca. Né? Lá, acho que foi 2015, perdão que agora eu estou sem a data na cabeça, mas a gente começou trabalhando especificamente o Rio Carioca, que é o Rio do Rio, era o nome do projeto, né? Que é uma palavra indígena também, e que é o que nos define enquanto cariocas, né? O Rio Carioca. Então, é muito simbólico, né? E a gente teve um impacto muito positivo no Rio Carioca. E então a gente pode, sim, atuar nesses diferentes corpos hídricos dos nossos bairros e da onde a gente está localizado, né? Então, eu aproveito aqui para mostrar esse mapa. Eu vou acessar aqui o nosso site, também navegar um pouquinho por ele, né? Para que quem ainda não conhece, conheça, e quem já conhece também tenha cada vez mais familiaridade com ele, né? Esse é um recurso que a gente oferece para as escolas, né? O máximo de recursos que a gente puder oferecer, a gente quer oferecer para facilitar esse trabalho de investigação. O nosso trabalho, o nosso objetivo desse projeto, né, é estimular, né? Vamos colocar assim, a gente quer estimular que as escolas municipais cuidem dos rios próximos às escolas, né? Esse é o nosso objetivo. É claro que, como eu falei, isso não necessariamente é a responsabilidade da escola. A escola não tem essa responsabilidade de recuperar um rio, né? Mas a escola está inserida numa cidade, ela tem esse aspecto cidadão, a educação tem esse aspecto de cidadania, né? A gente quer ensinar os nossos estudantes a serem cidadãos e cidadãs, e ser cidadão e cidadã tem a ver com isso, tem a ver com a gente conhecer o nosso território, conhecer os problemas, atuar em frente a esses problemas, né? E o Rio é um deles, né? Então, assim, antes de eu acessar o site, vou só falar um pouquinho aqui do projeto, né? Ele foi criado por essa OCIP, chamada Planeta.com, que eu represento aqui hoje, né? E faz parte de um programa nacional que a gente chama de Cidades Salvem Seus Rios. Então, nosso objetivo é que todas as cidades do Brasil e, quiçá, do mundo, salvem os seus rios, porque isso é uma prioridade para a nossa sobrevivência, não é por qualquer motivo, né? É só um detalhe, é só pela nossa sobrevivência, né? Então, esse projeto, vale dizer, né, que ele está dentro da Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares, GPPE, que faz parte da Coordenadoria de Educação Integral, e é uma parceria das Secretarias Municipais de Educação e do Meio Ambiente e Clima, o que é maravilhosa essa parceria, né? A educação e o meio ambiente juntos para atuar nessa questão. E a gente tem uma honra de ter se tornado uma lei municipal em 2019, que é a lei municipal chamada Esse Rio é Meu, que é ela que vai dizer que realmente as escolas devem buscar atuar nos seus corpos hídricos, né?
Eu vou acessar, deixa eu só passar mais uma informação aqui para vocês, que é da Agenda 2030, né? A gente, obviamente, está associado a essa agenda, e a gente tem aqui no planeta.com, como uma metodologia maior, né, como um princípio maior, essa ideia de educação com e por meio de causas. Então, essa é a nossa causa principal, né? Os rios. Poderiam ser várias outras, causas não faltam, né? Tem a ver, obviamente, com metodologia de resolução de problemas, né? De projetos, tem a ver com todas essas metodologias. Isso é maravilhoso. Então, a nossa ênfase é numa causa, né? E como que, através dessa causa, a gente pode trabalhar todos os conteúdos escolares, que é o que também a gente precisa fazer a partir dessas instituições, né? Então, só para vocês conhecerem os ODSs que a gente faz parte, né? Saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água e vida terrestre. Todos esses ODS a gente pode fazer parte a partir do Esse Rio é Meu. Eu vou dar uma navegada aqui no site para vocês conhecerem. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Essa é a nossa página inicial, tá? Então, é a forma mais fácil de lembrar, esse rioemeu.org, é a nossa página inicial. Aqui vocês também conseguem acessar um pouco o nosso site da instituição planeta.com, conhecer mais sobre o nosso trabalho. A gente tem a revista.com, que é uma revista com conteúdos voltados para educadores e educadoras. Está sempre atualizada, traz sempre bons exemplos e notícias de diversas áreas. E a Turma do Planeta, eu vou falar até melhor sobre ela, mas ela também é um recurso bacana, principalmente para o pessoal da educação infantil e, obviamente, fundamental também, que é um grupo de personagens que a gente tem várias e-books, histórias em quadrinhos, músicas, videoclipes, para ajudar nesse trabalho em sala de aula, né? Então, aqui a gente tem os municípios que hoje fazem parte desse projeto, a gente tem Itabira, em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro. Quando vocês entram pelo Rio de Janeiro, vocês inicialmente, acho que todo mundo consegue ver essa página, e se precisar, a página inicial do Esse Rio é Meu no Rio de Janeiro, provavelmente se for entrar, deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim, ó. Porque eu já estou logada. Vocês provavelmente vão precisar, quem ainda não tem que fazer um login para ter o acesso a essa plataforma. Então, quem ainda não tem, é só fazer. E aqui a gente tem muitos recursos, tá? Só para apresentar um pouquinho. A gente tem a parte do início, que vai falar sobre o projeto, a história do projeto, como que surgiu, a quem recorrer, que é uma parte importante, que é justamente sobre essas instituições que vocês podem e devem recorrer na hora de fazer o projeto de vocês. Então, qual é a instituição responsável por desmatamento? Qual é a responsável por assoreamento, lançamento de esgotos, retirada de resíduos sólidos, drenagens, riscos e deslizamentos, né? Então, aqui vocês têm essas instituições, o contato delas também, para saber a quem recorrer, dependendo do que vocês vão encontrar nos rios próximos a vocês, tá? Esse é um recurso importante. E no mapa interativo, que era esse que eu queria mostrar também, vocês têm esse recurso que eu acho maravilhoso, eu adoro mapas, que aqui vocês têm divididos por CREs, e aí você pode pesquisar, você pode clicar aqui. Eu cliquei na CRE 4, deixa eu clicar na CRE 1. Cheguei aqui no Rio Papa Couve, eu estou no CIEP Avenida dos Desfiles 2, na Cidade Nova, e eu tenho aqui o Rio próximo, né? Então, eu posso fazer essa pesquisa por CRE. Deixa eu fazer aqui. Aqui eu posso selecionar as CREs, eu posso tirar as CREs também e deixar só os corpos hídricos, eu posso deixar só os canais, só as valas, só os rios, eu posso escolher a CRE que eu quero destacar. Então, é um mapa bem legal para vocês também usarem e poder navegar pelos corpos hídricos. E aqui embaixo, a gente tem um materialzinho também já inicial para vocês, com todos, pelo menos alguma descrição, alguma informação sobre cada um desses corpos hídricos, tá?
Então, você descobrindo qual é o corpo hídrico perto de você, perto da sua escola, você pode vir aqui e já buscar alguma informação sobre ele nesse material, tá? Então, eu acho essa parte aqui muito importante. E a gente também tem aqui vários documentos que eu vou falar um pouquinho sobre a nossa metodologia. Ah, aqui pediu o meu login, tá vendo? Então, em alguns materiais, principalmente nessa dos documentos, vocês vão precisar fazer login. E aqui vocês têm vários textos de apoio, artigos, cartilhas, materiais do Ziraldo, alguns links. E a gente tem aqui as etapas que eu vou trabalhar agora. Então, só para vocês verem, tá? Que tem muitos materiais aqui no site. A partir dessa nossa conversa de hoje, vocês podem aprofundar aqui no site, tá? E essa sessão aqui que eu quero destacar, que é Escolas em Ação, é uma sessão em que vocês podem tanto pesquisar o que já foi feito na sua escola, o que já foi feito no curso d'água específico que você quer trabalhar, ou na sua CRE, né? Você pode pesquisar aqui por o tipo de unidade escolar, pelo ano escolar, você pode pesquisar coisas que fizeram só no berçário, só no maternal, só no primeiro, segundo, terceiro ano, quais componentes curriculares que foram trabalhados. Você pode trabalhar por segmentos e por CREs, né? Então, e aqui são as etapas do programa, que são essas que eu vou falar agora, etapa 1, 2, 3 e 4, né? Então, vocês podem fazer essa busca aqui e descobrir outros exemplos que podem ser inspiradores. E também a gente pede que vocês, ao fazerem alguma ação do projeto, vocês também coloquem aqui, cadastrem aqui a ação que você realizou aqui no adicionar atividade, tá? Isso é bem importante para a gente poder se inspirar e ter esse mapeamento também acontecendo. Então, vou seguir aqui falando, então, um pouquinho desses nossos princípios pedagógicos, das nossas premissas pedagógicas, que eu já tenho falado aqui um pouquinho, né? Então, como princípios, a problematização, essa ideia também de identificar um problema, a interdisciplinaridade é o nosso foco, né? O que a gente quer muito é que vocês consigam também se articular entre professores e professoras, entre diferentes disciplinas, para tratar desse projeto do Rio, né? A contextualização sempre em tudo, né? A pesquisa, o trabalho, a autonomia dos estudantes e também dos professores, porque a gente oferece esses materiais para vocês, estimula, mas é obviamente que cada professor e professora tem a sua autonomia total de sala de aula para fazer o que achar melhor, né? São sugestões que a gente oferece. O protagonismo também de todas essas pessoas envolvidas, né? Estudantes e educadores, a interação entre as pessoas, né? A inclusão, também pensando em pessoas com deficiências, pensando em todas as possibilidades de trabalhar esses assuntos sem excluir ninguém, e o multiletramento, que é essa área de fazer múltiplas leituras do mundo, né? Especialmente também das mídias, que esse é um campo importante para a gente também pensar, né? Como premissas, então, algumas vão se repetir, mas é importante reforçar. E a primeira delas é a articulação com o currículo escolar. Então, é óbvio que a gente sabe que vocês têm que atuar a partir de um currículo, né? A gente tem a BNCC e tem o currículo carioca. E a gente procura os materiais que a gente faz, e lá no site vocês encontram, sempre articular com aquelas competências, com aquelas habilidades, com o que a BNCC está trabalhando, né? E existem muitas formas de trabalhar os rios a partir da BNCC. Então, é uma forma também de contribuir com essa articulação com o currículo, com esse enfoque contextualizado, com essa abordagem interdisciplinar, com o protagonismo estudantil, com a integração com a comunidade. Esse é um aspecto também muito importante, né? A gente envolver a comunidade escolar, que a gente chama, né? Que faz parte das pessoas que também, não só as que estão dentro da escola, mas as que estão ali no bairro, né? E também os responsáveis, né? As pessoas de diferentes áreas dessa comunidade, né? Trabalhar com esse senso de comunidade é muito importante. E essa consolidação de valores, né? Que valores a gente está trabalhando? Então, isso também tem a ver com uma educação socioemocional, trabalhar de forma integral, né? E como bases conceituais, a gente trabalha, obviamente, com metodologias ativas, modelos híbridos de metodologia, né? Que podem usar diferentes recursos, diferentes métodos. Esse enfoque na mídia educação, que eu já falei,
essa educação interdimensional, pensando essas múltiplas dimensões do ser humano, que também pode ser chamada de integral, né? E o método sistêmico, que é muito inspirado também nesse pessoal que trabalha com alfabetização ecológica, né? A gente compreender que cada fenômeno é um sistema, né? Ele é uma parte que faz parte desse todo. E tem a ver com a contextualização também. E ter esse pensamento sistêmico, ele é um pensamento mais complexo, né? Então, também é uma forma da gente trabalhar esses assuntos. E todos esses itens estão aprofundados lá no nosso site, nesse link das bases conceituais, tá? E aí, chegando nessa metodologia, para quem ainda não conhece, né, a gente propõe 4 etapas principais, e hoje eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior nessa primeira, porém, como a gente está em maio, eu tenho certeza que muitas pessoas já iniciaram as suas ações, a gente acompanha pelas redes sociais, a gente acompanha as ações que vocês já fazem, né? Então, muitas pessoas já estão trabalhando, hoje não é o início desse projeto do ano, né? A gente está só trazendo aqui um pouco dessa amarração para quem também precisa resgatar, lembrar, e para quem está entrando agora, que são essas 4 etapas, né? Então, a primeira é o diagnóstico, a segunda é o planejamento, a terceira é a ação e a quarta é a culminância. Nesse diagnóstico, né, a importância da gente conhecer qual é o rio próximo à escola, né? Pesquisar sobre ele em diferentes fontes. A gente estimula muito também essa investigação na memória oral, a memória da família, a memória da comunidade. Eu acho que essa é uma das partes que eu também me identifico muito, que é entrevistar as pessoas mais velhas, perguntar se elas conheceram aquele rio, se elas se banharam naquele rio, como é que era antes, como é que está agora, né? Se for possível, visitar o rio, né? E aí a gente tem que avaliar, principalmente aqui na parte do planejamento, né? Qual é a situação, qual é a idade das crianças ou dos jovens ou adultos que você atende, qual é a condição desse rio, se às vezes a gente, obviamente, né? A gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe que a gente tem áreas de conflitos mesmo de território, né? Então não é seguro, às vezes, visitar o rio, ou a situação do rio o rio está tão sujo que pode também não ser seguro para as crianças chegarem perto desse rio. Então, obviamente, avaliar se é possível visitar o rio. Obviamente, essa visita, ela traz grandes aprendizagens, né, de você olhar, de você perceber, de você fazer essa leitura em loco, mas se não for seguro, obviamente, cada professor e professora vai saber qual é a melhor forma de fazer esse diagnóstico, né? Diagnosticar pode ser pesquisando, entrevistando, fotografando, levando as fotos para a sala de aula, né? E aí sim definir e contextualizar o problema. Qual é o problema desse rio? Né? O que está acontecendo lá? Tem muito lixo? Tem esgoto sendo lançado? O que está acontecendo? Né? E aí identificar também essas diferentes áreas do conhecimento que podem ser acionadas para fazer esse diagnóstico. Né? O que a galera de biologia pode falar? O que português pode ajudar nessa pesquisa? O que matemática pode ajudar com esses dados, né? Então, cada uma das áreas, às vezes, educação física também, enfim, todas as áreas, artes, todas, absolutamente todas, história, todas as áreas, no caso do fundamental, e no caso da educação infantil também, os campos de experiência, podem ser acionados em cada uma dessas etapas, né? Obviamente, levando em consideração as idades e o momento de cada um. E aí, para chegar na etapa 2 do planejamento, né, que é planejar, então, o que pode ser feito? Quais intervenções possíveis fazer? E aí, mobilizar esses professores parceiros, né, essa interdisciplinaridade, fazer um planejamento interdisciplinar seria o melhor dos mundos, né? Cada um com a sua realidade, avaliando a carga horária que vocês têm para fazer isso, mas isso pode realmente contribuir com o trabalho de todos, né? Se todos os professores que identificarem que eles podem atuar nessa área, se juntarem e fazer esse projeto interdisciplinar, isso pode facilitar muito o trabalho, né? Fazer uma avaliação integrada, existem muitas possibilidades aí também de facilitar o trabalho de vocês, né? A gente não quer complexificar mais o trabalho de vocês, a gente quer justamente facilitar, integrar e que as crianças e jovens também consigam ter essa visão integrada, interdisciplinar do mundo, né? E aí, nesse momento, também vocês podem buscar as instituições responsáveis, né? Instituições públicas, privadas, que são responsáveis pelos problemas que vocês encontraram.
avaliar esses cenários e prevenir riscos ao fazer as ações que vocês pretendem fazer, né? Isso tudo na fase do planejamento. Na terceira etapa, de fato, executar as ações planejadas, né? Ou a ação ou as ações, registrar esse processo, que é muito importante, e avaliar em processo, né? Ao longo de cada etapa dessas, a avaliação ela vai acontecendo de forma processual, né? E, por fim, na culminância, né, fazer essa avaliação coletiva do que foi realizado, compartilhar os resultados com a comunidade escolar, a gente acha muito importante. Então, fazer uma exposição, fazer um quadro, divulgar isso de alguma forma é bacana para ampliar esses efeitos, né, desse estudo. Registrar a ação nessa sessão que eu mostrei para vocês, do Escolas em Ação, é muito importante. E aí eu deixo como motivação aqui que no final do ano a gente faz uma premiação, alguns de vocês já devem ter sido premiados, das 100 melhores práticas, né? É muito difícil fazer essa escolha, porque todas as ações são legítimas, são válidas, são importantes, mas é legal também para a gente estimular. Geralmente tem uma premiação de um notebook, um data show, como foi esse ano. As escolas ganharam um data show e o professor ou a professora responsável ganhou um notebook. Então, é uma forma da gente estimular e agradecer pelo empenho de vocês em a participar dessa causa, né? Então, ainda na parte de diagnóstico, algumas questões que podem ajudar, né? Qual é o rio mais próximo? O que já se sabe sobre ele? Fazer essas pesquisas, entender o contexto, quais são os problemas, qual é a atual situação do rio, né? Registrar essas informações levantadas e aí a gente chega nesse diagnóstico, né? Qual é o diagnóstico? E aí, a partir disso, fazer o planejamento da ação. Então, como eu falei, obviamente, vocês já podem estar mais avançados aí nessa etapa, tá? É só para deixar registrado aqui essas possibilidades. Provavelmente, alguns já estão até realizando ações, mas é legal a gente, enfim, lembrar, né, que tem um caminho aí que pode ser feito, tá? Para fazer esse diagnóstico. Como ferramentas, a gente oferece lá no nosso site com vários materiais de apoio, como eu mostrei, mas um deles eu destaco aqui, que é o formulário de diagnóstico, tá? Ele vai estar lá na seção materiais de apoio. E aí aqui vocês podem utilizar esse material, que diz o nome do rio, onde ele se localiza, chegamos até esse rio, qual é a utilidade, né? Como que ele é usado? Ele é usado ainda para pesca, para transporte, para alguma captação? Quais são as características físicas desse rio? Quais são as características históricas desse rio? Quais são os principais problemas já conhecidos e quem faz a sua manutenção e principais cuidados? Vocês, tá? Então, eu também trago aqui boas fontes de livros, em primeiro lugar, que são... Esses livros estão online, com exceção do primeiro, que é o do CAPRA, Alfabetização Ecológica. Eu não encontrei ele na íntegra online, mas ele é fácil de conseguir também. Eu gosto muito dele, eu estou encantada com ele, eu tenho falado muito sobre ele. Estou muito influenciada por essa perspectiva. E esses outros 3 que eu coloquei aqui, que é Educação Climática, Guia Prático para Famílias e Educadores. Práticas interdisciplinares para o ensino da temática da água, perfeito para a gente, né? E um outro, Alfabetização Ecológica, que já é mais recente e é brasileiro. Então, esses 3 estão disponíveis online oficialmente. Eu coloquei o link deles aqui também nessa apresentação que eu vou disponibilizar para vocês também no nosso site. E se demorar, por acaso, para vocês conseguirem ter acesso, se quiserem antes, é só me pedir também pelo e-mail que eu envio, tá bom? Então, são boas fontes para ter dicas boas. Esses 3 livros online também estão muito legais. Esse do Capra, que é o Capra e outros autores, também tem várias ideias legais que aconteceram fora do Brasil, tá? Existem vários livros infantos juvenis sobre a temática dos rios. Eu vou destacar aqui a coleção Turma do Planeta, eu vou destacar aqui, puxar para a nossa sardinha, né, como dizem. A Turma do Planeta, a gente tem lá no nosso site diversas histórias em quadrinhos, e-books, videoclipes com músicas, né, dessa turma, que são personagens diversos e que tem histórias muito interessantes e que podem também ajudar
apoiar esse trabalho de vocês com crianças. E esse daqui, que é O Menino do Rio, que está aqui na direita, é um livro que eu fiquei impactada com ele, tá? A história é forte. Vou dar um spoiler aqui necessário, tá bom? Porque, assim, esse menino, ele morre, ele é levado pelo rio. Então, assim, eu fiquei meio impactada, mas eu trouxe ele mesmo assim, porque ele faz parte de um projeto também que eu admiro muito, que é um projeto que acontece em São Paulo. Eu coloquei até aqui também alguns links, tá? Tem esse projeto aqui de São Paulo que chama Rios e Ruas, que eles estão justamente mapeando os rios que estão canalizados, submersos na cidade de São Paulo. Eles estão resgatando isso, indo lá no bueiro, escutar o rio e tal. Então, foi esse pessoal que fez esse livro aqui, O Menino que Riu. É um livro muito bonito, forte, tá? Impactante. Vocês avaliem aí qual é a idade ideal para trabalhar esse livro, se for o caso. Mas existem muitos outros, né? Se a gente pesquisar livros infanto-juvenis sobre rios, tem vários livros interessantes que eu fiquei também com vontade de trazer aqui, mas como eu não li, eu estou trazendo os livros que eu li para indicar para vocês, mas existem muitos outros, né? Vale a pena também a gente resgatar as mitologias indígenas, as mitologias africanas, né, sobre os rios, essa cosmovisão que a gente chama, né, como que os povos originários e as comunidades tradicionais lidam com os rios de maneira muito pessoal, né? O rio é um ser, esse ser tem um nome, esse ser tem uma personalidade, né? Então, isso é muito interessante também de pesquisar. Isso, inclusive, dialoga com a disciplina de religião, que é uma disciplina que fala sobre as diferentes mitologias, então eu acho que é um gancho legal para o pessoal de estudo religioso. E eu deixo aqui também esses links, que é a nossa plataforma, obviamente, né? Esse link aqui, que é o data.rio, neles vocês têm dados oficiais do Rio de Janeiro, de todas as áreas. Eu adoro dados, trabalhar com esses dados, e aí eu acho que é bem legal, tá? Vale a pena navegar pelo data.rio. Também deixei aqui a Fundação Rio Águas, que também tem muitos dados e pesquisas e documentos sobre a situação das águas, né? Recomendo esse site desse vídeo que a gente viu dos povos indígenas, que é o Selvagem. No site deles tem materiais maravilhosos, tem vários cadernos, tem vídeos animados, tem vídeos de aulas, tem muito material bem legal para trazer essa perspectiva dos povos originais, né? E tem 3 projetos aqui que me inspiram muito também, que é o Rios e Ruas, que eu já falei, de São Paulo. Tem um projeto em Minas Gerais, de uma artista plástica, que ela fez um projeto chamado Entre Rios e Ruas, que ela coloca as placas, né? Ela fez uma intervenção artística, eu esqueci o nome dela agora, gente. Perdão, eu já vou lembrar, vou até clicar aqui para lembrar. Ela faz uma intervenção artística. Isabela Prado. Ela faz uma intervenção artística aqui, ó, nas placas da cidade. Então, ela identificou, também mapeou os córregos que estão soterrados, que estão canalizados, e colocou junto da placa da rua a placa com o nome do corpo hídrico, né? Então, também é uma inspiração, esse projeto muito bacana, uma intervenção artística, virou livro, virou várias coisas, né? E O Mar Começa Aqui, que começa em Portugal e já se espalhou por vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, que é muito legal, que faz umas intervenções artísticas nos bueiros, né? Nesse site aqui de Portugal, é um site que mostra também as escolas, porque eles trabalham com escolas há muitos anos já. Então, aqui tem uma imagem que eu estou mostrando, né? Que é um bueiro pintado e mostrando, né? O mar começa aqui. Então, isso vocês talvez já tenham visto aqui também pelo Rio de Janeiro ou em outras cidades do Brasil. É uma forma bem legal da gente conscientizar as pessoas de que aquele bueiro ali é onde a água está escorrendo e vai chegar nos rios e nos mares, né? Então, essas são algumas dicas. E aí, que bom, 11h30 certinho, no horário que eu queria, para a gente também ter um momento de diálogo, de perguntas, se alguém quiser fazer perguntas. Estou olhando aqui no chat. Então, se alguém quiser fazer perguntas, fazer comentários, e também responder essa pergunta, né? O que os rios ensinam?
Como os rios ensinam? O que vocês podem me falar sobre isso? Primeira CRE. Estou de olho aqui no chat, por enquanto eu acho que não tem nenhuma pergunta. E agradeço muito se vocês quiserem, puderem dialogar comigo, que fica mais interessante. Saber o que vocês estão achando também dessas questões. Agradeço mais uma vez também a presença de vocês aqui, nessa segunda de manhã, para refletir sobre isso. Vou ler aqui um comentário do Laerte, que colocou aqui: é fantástico o pensamento filosófico indígena, quando aproxima a natureza de nós humanos. Somos parte dela e não usuários. Exatamente, Laerte. Isso é fantástico mesmo. E isso a gente precisa resgatar, né? Por isso que eu trouxe também essa imagem do rio fluindo, mesmo que a gente não tenha um rio próximo da gente, a gente pode usar esses artifícios da tecnologia, né? Para trazer isso para a sala de aula também. Só olhar um rio, só ouvir o som do rio e sentir, né? Trazer para o nosso corpo, o que o nosso corpo sente, o que a gente sente em relação a isso, né? E a perspectiva dos povos indígenas é realmente incrível para a gente poder ampliar a nossa visão, né? A nossa forma de lidar. Amanhã é 13 de maio, é um dia importante também para a gente refletir sobre os povos africanos que foram escravizados, né? E aí também tem muitos assuntos que a gente pode resgatar a partir disso, né? Como que o pensamento africano também chega aqui nessa terra, como que os povos africanos também lidam com seus rios, né? Os rios para os povos africanos são entidades, são deuses, né? Então tem várias representações, e né, a gente aqui fala de Iemanjá como a rainha do mar, mas na Nigéria ela é um rio, né? Então também resgatar isso, né? Resgatar essas mitologias, essa ampliação de mundo, propondo uma educação antirracista, né? Isso também é uma prioridade para a gente aqui. A gente pensar uma educação antirracista, praticar uma educação antirracista e seguir o que a própria lei estipula, né? Que a gente trabalhe conhecimento da história africana, da história indígena e como eles têm a nos ensinar em relação a esse assunto, né? Ao assunto dos rios e ao assunto da nossa relação dos humanos com a natureza, como o Laerte bem coloca aqui. Obrigada, Laerte. Estou vendo aqui, ainda não chegou nenhuma pergunta. Se vocês quiserem fazer, é o momento da gente dialogar, né? Agradeço. Espero que vocês também tenham gostado desse momento. E aí eu aproveito, quem tiver pergunta, quem não tiver, mas eu aproveito para começar o nosso check-out aqui também. Deixa eu só passar aqui, que eu estou em algumas janelas. Espera aí. Fazer um check-out também, né? E esse é o momento de fazer perguntas, de fazer comentários, voltar para o nosso corpo, né? Eu sei que vocês podem estar aí, vocês estão em outras dimensões, né? Vocês estão na rotina de vocês, talvez alguns estejam na escola, alguns estejam em trânsito, alguns estejam, enfim, fazendo outras coisas paralelamente enquanto me escutaram. Eu trago aqui umas imagens para o nosso check-out, que são imagens que eu gosto muito do mapa do Brasil, tem aqui à esquerda o mapa do Brasil com os seus corpos hídricos destacados, né? E essa imagem é muito linda porque remete a outras duas imagens que eu trouxe, que é uma imagem de uma folha e uma imagem do corpo humano, principalmente das nossas veias, né? Do nosso sistema circulatório. Como que na natureza também essas coisas estão interligadas, né? Como que... E aí a gente pode fazer 1000 reflexões sobre isso, né? Porque dentro de cada célula do nosso corpo tem ali todo o universo também, né? A gente tem todos os elementos do universo no nosso corpo. Essa água que está no nosso corpo, ela surge junto com o universo, né? Como o vídeo que a gente viu aqui da BBC explicou, né? Como que essa água, a mesma água que está no nosso corpo pode ter passado por um corpo de um dinossauro. Vocês já pensaram sobre isso, né? Essa água que a gente bebe, eu espero que vocês tenham bebido água aí, eu bebi pouco, mas essa água
como que essa água está há bilhões de anos aqui no planeta, né? Então é maravilhoso a gente olhar para esse copo d'água e se espantar, olhar para o nosso corpo e se espantar, para nossas moléculas, para o nosso DNA, né? Aquela cobrinha que está ali dentro de cada uma das nossas moléculas, das nossas células, né? Como que é extraordinário tudo isso, né? Como é extraordinário a gente estar vivo nesse planeta, nesse país e nesse município que a gente se encontra, e cada um no seu bairro, cada um no seu território, cada um na sua escola, com aqueles seres humanos que estão ali, né? Como que realmente a gente tem uma oportunidade maravilhosa de estar vivos nesse momento histórico e poder intervir e fazer algo para melhorar esse mundo e esse planeta que a gente está, né? A Josilene colocou aqui um comentário que a creche Tia Dora foca na Baía de Guanabara, trabalhando a preservação, reduzindo o descarte de lixo e resíduos de forma inadequada. Maravilhoso, Josilene. A Baía de Guanabara, eu acho que eu não coloquei ela nos nossos corpos hídricos, né? Eu devia ter colocado ela. Como assim, gente? A Baía de Guanabara é fundamental. Minha querida também, eu cresci em Niterói, às margens da Baía de Guanabara, e tenho uma relação também muito profunda com ela, né? Ela, inclusive, tem mitologias maravilhosas sobre os indígenas, de como que eles chamavam, né, a Baía de Guanabara, que eles consideravam, era como se fosse leite. Não sei se você já ouviu isso, Josilene, que eles contam que o pão de açúcar eram seios maternos, e a Baía de Guanabara era um lago de leite, onde vários animais iam ali para procriar, né? A gente tem esse registro de vários animais que ainda estão ali, muitos golfinhos, muitos animais ainda resistem. E imagina antigamente, né, como é que era, né? Um poço de vida, né? Que a Baía de Guanabara sempre foi, ainda resiste, e estamos há muitos anos também tentando despoluir, né? A Águas do Rio também tem um projeto em relação a isso, e que bom que a creche Tia Dora também está ali fazendo o seu trabalho, esse trabalho de formiguinha, como a gente falou das formigas hoje. As formigas têm esse grande poder, né? O superpoder das formigas, que é o poder da coletividade, né? E esse poder, a gente continua com ele aqui, né, juntos. Então, eu agradeço muito. Se alguém quiser ainda fazer algum comentário, se alguém puder dizer como que vocês estão saindo desse encontro. Laerte faz um comentário aqui. Os rios nos ensinam que a vida é seguir, é movimento. E a circularidade do ciclo da água nos impõe buscar, cuidar para poder garantir o curso hidrovital. Parabéns, live e referências muito boas. Nossa, muito obrigada, Laerte. Obrigada por esse comentário, que isso realmente é isso que eu ensino. Que eu ensino não, que eu aprendo. Os rios me ensinam, né? Me ensinam que a vida é seguir, é movimento, é fluxo, né? E a circularidade do ciclo da água nos impõe buscar cuidar para poder garantir o curso hidrovital, né? Como que a água é tão fundamental, ela está circulando aqui há bilhões de anos, e não vamos ser nós, né, gente? Não vamos ser nós, a nossa geração, que vai acabar com esse recurso, né? Esse é um recurso vital mesmo, hidrovital, e que nos garante, né, a vida no planeta, talvez a vida em outros planetas. Então, muito obrigada por esse comentário, Laerte, por todos os comentários aqui que você fez também. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês, tá? Eu fico à disposição para o que vocês quiserem. Ah, a Raquel fez um comentário aqui. Há muita semelhança entre mapas, folhas e corpo. Somos natureza, mas precisamos nos entender integrados. Foi muito bom perceber as diferentes perspectivas com relação à água e como sua ancestralidade nos une. Maravilhoso, Raquel. Muito obrigada por esse comentário. Também fico impressionada com isso, né? Essa semelhança entre o mapa, as folhas, o corpo. Somos natureza, mas precisamos nos entender integrados. Exatamente isso. A gente precisa resgatar esse sentido da vida. Nós somos vida, nós somos natureza, nós fazemos parte de todo o universo. Nós somos parte desse universo infinito. A gente não pode aceitar que a nossa vida é consumir, pagar boletos, gerar lixo,
Eu não aceito isso. Não aceito isso e espero afetar vocês aqui também com essa necessidade, né, da gente estar vivo, da gente viver mais, viver bem, viver com qualidade, resgatar o que os indígenas chamam do bem viver também, né? E que todos esses materiais possam inspirar vocês no trabalho de vocês. E seguimos juntos e juntas. Josilene comenta aqui que lindo, obrigado também, estou achando muito lindo tudo isso. Vocês me emocionam demais, eu fico realmente emocionada, minha voz chega a tremer, porque o trabalho que vocês fazem é muito importante. Eu deixo as referências aqui, tá, nos slides, e depois vocês terão acesso. E agradeço demais por essa parceria, agradeço por tudo que a gente pode fazer juntos e juntas. Que seja que o nosso ano continue, né? Já estamos aqui quase na metade do ano, e que seja um ano maravilhoso, que a gente possa intervir, né? Obrigada, Rosemary, ela coloca aqui que gostou muito das orientações, uma troca muito significativa, obrigada, também agradeço. A Suelen Moutinho também coloca aqui, maravilhoso, agradeço demais, gente, obrigada mesmo. Obrigada pelo trabalho de vocês, pela presença de vocês aqui hoje. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Assinem a lista de presença, quem ainda não assinou. E obrigada por tudo. Seguimos juntas e juntos. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Até a próxima. E dia 26 teremos essa formação com Silvio Meira, tá? A gente vai divulgar, mas já salvem a data aí, vai ser 18 horas, dia 26 online também. Muito obrigada, gente. Um ótimo dia, uma ótima manhã, finalzinho de manhã, uma ótima semana. Até a próxima.